Um bom sábado para você, para quem o fim tem chegado. Esse é o tema de hoje, nossa lição da Escola Sabatina, nosso guia sistemático da Palavra de Deus. A gente está estudando aqui alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E hoje, sábado, dia 31 de maio, vamos iniciar esse novo tema. Então fica comigo até o final, porque como eu sempre falo aqui, vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, meus amados irmãos e irmãs, é muito bom estar aqui com você para a gente estudar a Palavra de Deus, esse hábito diário de estar em comunhão, aprendendo sobre a Bíblia, tá bom? Vou compartilhar a tela, como sempre eu faço aqui, os slides, porque dia de sábado tem aquela interpretação da imagem que muita gente aqui acompanha e gosta, né? A imagem do nosso guia de estudo aqui, a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente vai fazer essa introdução da semana aí, tá bom? Dia 31 de maio. E a imagem, lendo o verso áureo, o verso para memorizar, me ajudou a interpretar a imagem aqui, né? A dica de interpretar a imagem está aqui no verso áureo, que está em 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12. O que é que diz? Pega a sua Bíblia aí e acompanha. O que é que diz aqui, ó? Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Tem outras versões que falam, cuide, tenha atenção para não cair, tá bom? Então aqui já diz, aqui na imagem mostra aqui uma caneta de tinta, né? Aquelas antigas aí, o pessoal fala da pena inspirada, porque na verdade era um tinteiro, né? Então a gente vê aqui sendo escrita relatos, testemunhos, histórias de vida sendo escritas num livro, tá bom? Então remete essa ideia aqui do verso áureo aqui que está em 1 Coríntios, dizendo que muitas coisas foram escritas, né? E o que aconteceram com ele, as histórias, tudo que tem ali foi advertência para nós. Então tudo que tem escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, tudo que foi registrado serve para nos advertir, para nos orientar, para nos alertar. Essa imagem está mostrando isso. E alertar sobre o quê? Advertir sobre o quê? Aqui tem a tábua, as leis de Deus, que revelam o caráter de Deus, né? Os mandamentos. E uma parte ok, nítida, perfeita, e a outra cheio de manchas. A gente sabe que a lei é um espelho para mostrar onde está a sujeira. Ela não limpa, né? Assim como você olha no espelho, ele te mostra que está sujo o seu rosto, mas ele não limpa. Quem tira é a água. E Jesus é a água da vida, é a fonte da vida, né? É através dele que a gente limpa a nossa impureza. A lei serve para mostrar a sujeira. Então, e aqui mostra, aquele que sabe da lei e dos mandamentos, uma parte está ok, mas a outra parte está suja, está manchada. Ou seja, não dá para ver os outros mandamentos. E a gente sabe que aquele que peca em um, peca em todos. Não adianta obedecer uns e não obedecer os outros. Então a gente vai ver essa semana. Essa imagem aqui mostra isso, a importância da gente estar buscando 100% adorar a Deus do jeito que Ele quer, obedecendo do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente acha, né? Então, muito bacana essa imagem aqui. Diz aí o que é que você acha, se você entendeu alguma coisa mais aqui, se você conseguiu enxergar alguma coisa que eu não enxerguei, e comenta aqui com a gente, coloca aí no comentário, porque é sempre bom a gente trocar essas figurinhas aí, esses entendimentos sobre o que está revelado aqui nos estudos e na Bíblia, a nossa Palavra de Deus, tá bom? Então vamos acompanhar aqui o professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, né? Eu pego o estudo dele também para dar uma complementada. Ele faz uma introdução muito bacana. Ele coloca aqui, ó, o tempo do fim para nós. Lembrando que aqui, ó, tá falando aqui, ó, aquele para quem o fim dos tempos tem chegado. É uma afirmação. Quem são essas pessoas? Somos nós, a gente vai ver isso durante essa semana, né? O tema diz isso, para quem o fim tem chegado. Então, para nós, a mensagem é para a gente dessa semana. Como povo de Deus, chamado de povo do advento, estamos focados na segunda vinda de Jesus e nossa missão maior é anunciar a todos esse evento sem igual que irá mudar para sempre tudo que vemos agora. O professor Gilberto fala que, como o profeta Daniel mencionou na profecia da estátua, a gente já estudou isso nas semanas anteriores, né? E aí tem lá na Bíblia, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos da terra, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isso está em Daniel, capítulo 2, verso 44. Então, mostrando que o reino de Deus, que não é dessa terra, vai vir, vai destruir tudo. A gente viu na lição passada, fazendo essa ponte com a lição dessa semana,
A gente viu aí que Jesus vai vir na segunda vinda dele para nos levar, não vai pisar nessa terra, só na terceira vinda, após o milênio, quando ele vier com a nova Jerusalém, que o monte vai se abrir em dois, né? As montes vão por meio dos mares, a terra vai tremer, o fim vai chegar, o diabo vai ser destruído, e aí a nova Jerusalém vai ser instaurada, onde não vai ter mais dor, mais pranto, mais sofrimento, mais morte, né? Então, por isso que ele subsistirá para sempre. Essa mensagem recebe o nome de verdade presente. Bacana? Muito interessante a gente estudar e ver que tem uma ligação, um complemento com a lição que a gente acabou de estudar na semana passada nos Salmos, né? Nas últimas 2 semanas, na verdade. Aqui, o professor continua. Essa verdade presente precisa impactar o mundo e nós somos os mensageiros dessa grandiosa mensagem. Eu e você precisamos assumir essa responsabilidade. Se ficarmos calados, Jesus disse, as pedras clamarão. Se possível for, até pedra. Deus usou jumenta, né? Quando ele quer, ele faz. E é importante, hoje na igreja, a gente viu umas mensagens assim muito fortes, pastor Bulhão também pregando no evento no NASP. Deus não precisa da gente para pregar. Se ele quisesse no estalar de dedos, ele fazia todo mundo entender o evangelho. Mas por que é que ele pede para a gente pregar? Então, não é porque ele precisa de nós, é porque ele sabe que a melhor maneira de aprender é ensinando. Isso é didática, é pedagogia. Então ele quer e ele pede para a gente ensinar e pregar, porque a gente que vai ser mais alimentado, a gente que vai ser o maior beneficiado por isso, em pregar a mensagem. Então a gente aprende mais, a gente estuda mais, e esse comportamento, assim como eu estou preparando esse material, esse estudo, eu preciso me dedicar mais no estudo, então eu sou o maior beneficiado com isso. Então minha devoção, minha comunhão, meu estudo aprofundado acaba sendo motivado pela necessidade de passar uma coisa certa, verdadeira para quem está do outro lado da tela. Então, o segredo de Deus pedir para a gente pregar é a gente ser alimentado, estarmos preparados para a volta dele. Então, pega esse código aí, pega essa noção para você entender a importância da sua ação, tá bom? Então, aqui, continuando, ele coloca aqui, ó, se possível fosse, as pessoas não quiserem, as pedras vão clamar. Mas que não precise isso, né? Deus tenha misericórdia de nós e que a gente faça a nossa parte. Vamos, pois, fazer a nossa parte e o Espírito Santo, o Consolador, o grande ajudador que Deus deixou para a gente, nos ajudará nessa tarefa de aguardar e apressar a volta de Jesus Cristo, né? Então aqui, Ellen White profetiza, né, uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos. Eu sempre pego aqui complementos do que ela diz. Ela deixa uma mensagem forte. Livro Obreiros Evangélicos, página 55. Olha o que a profetisa do Senhor, apenas inspirada, traz. Neste século, ela achava que seria no tempo dela, né? Mas Jesus é tão misericordioso, né? Ele não tarda, ele é paciente, ele está querendo salvar a todos. Então, este século que seria o dela, ela viveu ali pelo finzinho do século XVIII ali, início do século XIX. Então, neste século, exatamente antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, tem de ser feita uma obra idêntica à obra de João. Ela falando aqui de João Batista, né? Que abriu o caminho. Deus pede homens que preparem um povo para subsistir no grande dia do Senhor. E aí ela fala, como um povo que acredita na próxima segunda vinda de Cristo, temos uma mensagem a apresentar. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Essa é a mensagem que a gente tem que falar para as pessoas, né? E aqui é bacana porque Ellen White achava que Jesus ia voltar naquele tempo, assim como muitos dos pioneiros até do Antigo Testamento achavam, até Adão, né? Ninguém imaginou que seria tão demorado, milhares e milhares de anos. Demorado para a gente, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então ela achou que ia haver, assim como o apóstolo Paulo também, muitos escritores bíblicos acharam que ia voltar no tempo dele, mas infelizmente eles estarão dormindo e serão ressuscitados primeiro para ter a recompensa, né, de uma vida contrita a Deus e a Jesus Cristo. E a gente, os vivos, se for na nossa geração, vamos depois nos encontrar com Cristo nos ares assim que os mortos em Cristo ressuscitar primeiro, né? E se também não chegar na nossa geração, nossa tarefa é aguardar no Senhor. A gente vai descansar se ele não voltar, mas a gente tem que estar preparado, né? Que essa verdade esteja em nós para a gente pregar. A gente não pode pregar o que a gente não tem. Então, que aceite essa verdade, viva essa verdade, e aí você vai pregar isso. Prepara-te, porque Jesus está voltando. Prepara-te, como ela falou aqui, para você se encontrar com o teu Deus, o teu Criador. Amém, né? Bacana, aqui no guia, pegando aqui o auxiliar do professor, tem umas coisas bem interessantes. Como sempre eu compartilho com vocês, ó. Ele coloca aqui na introdução da lição, o autor. A bendita esperança da humanidade que culmina nos eventos dos últimos dias foi revelada não apenas por meio de profecias. A gente estudou isso, né, nos Salmos, em outros locais, que também remetem à visão escatológica do que vai acontecer, né? E muitas vezes momentos que não apresentam de forma assim explícita o fim, né? Como está na profecia ali, Apocalipse, enfim. E aqui o autor coloca que Deus também falou do fim de modo existencial e implícito nas Escrituras e, portanto, em sua palavra.
ele dá sinais de vários aspectos da história escatológica, né? Ou seja, do pensamento futuro, do que vai acontecer no futuro. Essa noção nos ensina um princípio importante. Então, o que é que isso quer dizer? Que a gente vai estudar durante essa semana. Outro aprendizado bacana no dia de hoje que eu aprendi aqui, ó. A história humana que se desenrola a partir das páginas sagradas das Escrituras não é simplesmente informação edificante sobre o que aconteceu no passado distante. Muita gente até usa isso como desculpa, justificativa pífia. Isso aí é só com o passado, isso aí já aconteceu, é lá do passado, né? Hoje o mundo tão moderno, isso tudo, será que a Bíblia tem lugar? As palavras da Bíblia têm lugar no mundo pós-moderno, hoje com inteligência artificial, com internet, com tudo? Isso é coisa do passado, era para Israel, era para judeu. Tem gente que vive assim, né? Lé do engano. Aqui o autor vem trazendo isso, ó. O conhecimento ontem, no passado e hoje, né? Conhecimento que garante o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como está em 2 Timóteo 3,17, né? Como a intenção de Deus para a humanidade era essencialmente a eternidade, podemos esperar com confiança que a mensagem da eternidade futura também esteja contida nas histórias bíblicas. Então, Deus quer, o plano da salvação foi feito antes da criação do mundo. Então, o guia vem trazendo essa mensagem importante, né? Ou seja, fala aqui, inclusive, da criação, a gente vai ver isso. A criação o homem foi criado para ser eterno, né? Ele tinha ali a árvore da vida, foi um teste, a prova dos 9, para honrar e glorificar a Deus, mostrar que Lúcifer era o errado, né? Que Deus foi questionado e que Lúcifer era o grande carrasco da história. O ser humano foi criado um pouco menor que os anjos, a Bíblia fala isso, mas era para ele vencer a prova dos 9, o teste de fogo ali, mostrar ao universo que o diabo era errado e herdar essa vida eterna também, ser eterno, né? Não tinha morte, não tinha sofrimento, não tinha dor, mas tinha um pecado. E surgiu no coração do anjo, que é um mistério, a Bíblia fala, né? Então, só que o ser humano caiu, errou, pecou, e aí veio toda a desgraça da humanidade, essa raça que só veio deteriorando-se ao longo dos tempos, mas o plano de Deus sempre foi eterno, a eternidade. E aqui a gente vai fazer esse paralelo, essa alusão no guia. Durante a semana a gente vai ver isso, ó. O autor inspirado do livro de Eclesiastes expressou intuição quando afirmou profeticamente que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso está em Eclesiastes 3:11, né? E aqui vem a ideia de um paradoxo, né? Um paradoxo são coisas que parecem aparentemente contraditórias, né? Antagônicas. E olha aqui o que é que acontece. Uma coisa até meio filosófica no guia de hoje, no estudo de hoje, para a gente refletir. Coloca aqui o seguinte, ó. Paradoxalmente, o relato da criação lá no Éden é talvez a mensagem mais escatológica de todos os eventos narrados nas Escrituras. Então imagina, olha o paradoxo, como é que no Éden a criação está falando do futuro, está falando da eternidade futura, se já está sendo feita ali e não existia pecado aqui na Terra. Então parece um paradoxo, mas a gente vai ver que o guia explica um pouquinho disso, né? A ideia da criação também já foi algo pedagógico, como a ideia da criação ali no início de tudo, sem pecado, também remetia ao plano de Deus que já estava pronto. A Bíblia fala que Jesus já tinha se dado antes do mundo ser criado, antes de ter Adão e Eva, né? Porque Deus é onisciente. Por amor, ele deu livre-arbítrio e sabia que o ser humano iria usar o livre-arbítrio de forma errada, iria se distanciar de Deus em detrimento de seus interesses pessoais, né? Infelizmente, mesmo sabendo disso, ele deu livre-arbítrio e decidiu criar um plano para salvar essa raça caída, né? Esse relato, né, de que a criação lá no Éden representa algo futuro, escatológico, mantém essa distinção precisamente porque é o primeiro evento, né, da criação de tudo aqui. Então tem muita gente que até pode se questionar, se não entender o contexto todo, falar como é que é eterna, é escatológico, né? Se a história tem um começo. Se tem um começo, não é eterna. Se tem um fim, não é eterno, né? Mas tem um início e um fim dentro de um contexto de que Deus é o alfa e o ômega. Deus é o início e é o fim. Tudo ele tem sobre seu controle. Então, é eterno por isso, porque está no desígnio dele, né? A história do ser humano tem um começo, então poderiam dizer, ela não é eterna, né? O ser humano não é eterno, mas foi criado para ser, né? Essa é a ideia. Esse é o plano da criação do ser humano, a imagem e semelhança para honrar o grande criador, né, do universo. E aí, por conta do pecado, a história do ser humano aqui vai ter um fim. A terra vai ser destruída, o mal vai ser destruído, né? Então tem um fim também. Mas esse início e esse fim é de um enredo dentro de algo macro, dentro de algo cósmico, que é sobre o Deus infinito, né? Então aqui, assim como o início da história foi a obra de Deus, o fim também está sob seu controle. Como parte de seu significado escatológico, o relato da criação está implicitamente ligado à nossa esperança de eternidade. Então aqui
o guia esclarece. Como é isso de eternidade, da criação, lembrar a eternidade, se teve o início, tem um fim, a nossa história aqui nessa terra. A ideia da criação do Jardim do Éden, dos dias ali, foi também um memorial, foi também um relato da nossa esperança de vida eterna. Então, Deus, quando cria ali tudo, a gente vai ver aqui no guia, ele já deixa ali símbolos do que viria depois da raça cair, né, do pecado. Olha aqui, ó. Tanto o relato da criação quanto nossa esperança de eternidade tem sua base na fé em Cristo Jesus, né? As Escrituras confirmam essa noção que já é afirmada pela estrutura canônica da própria Bíblia, começando com a criação dos céus e da terra por Deus, no início, né? No princípio, a terra era sem forma e vazia, e aí foi criando o primeiro dia, segundo, até o sexto dia, como está em Gênesis, né? Mas também a gente vê que lá no final, a Bíblia fala da criação de um novo céu e uma nova terra. Escatológico, desde a criação no início no Gênesis, no Apocalipse, olha o paralelo, né? Apocalipse 21, verso 1, e aqui o autor pede para comparar também com Isaías 65, no verso 17. Então a gente vê na Bíblia, em várias partes diferentes, né? Um pouco aqui e um pouco ali, essa ideia declarada na única definição bíblica de fé, que associa os dois eventos, a criação do mundo, do ser humano, do planeta Terra, e a nossa esperança de eternidade, né? Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, como está em Hebreus 11, 1. E aqui o guia pede para a gente observar que esse poema sobre fé começa com a fé na criação, Hebreus 11, verso 3, e termina com a esperança na promessa, Hebreus 11, versos 39 e 40. Então, acreditar, confiar na criação, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele para honrá-lo, né? Mas mesmo caindo em pecado, se afastando, essa mesma criação vai ser restartada. É o grande reset, é o reinício. Jesus, Deus vai vir e vai recriar tudo muito melhor. Um novo Éden, um novo céu, uma nova terra, né? Outra coisa que o guia coloca aqui no auxiliar do professor é que também devemos notar o significado do sábado no fim da criação. Quando Deus cria tudo, Deus não se cansa. Ele criou o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. A Bíblia diz isso. Então ele criou ali para, eu sou o Criador, agora nesse dia você tem todos os dias aqui, mas esse é meu, é santo, é abençoado, é para a gente se relacionar mais intimamente. Então ele cria ali, no final da criação, o sábado. Nessa posição, o sábado aponta para o fim da história humana também. E a gente vê que o sinal de Deus entre Deus e o homem é o sábado, o grande selo de Deus. E a gente sabe, a grande decisão final entre a besta e Deus e Jesus vai ser a marca da besta, que vai ser o domingo, o decreto dominical, e o sábado como selo de Deus, né? Então, os remanescentes, e a gente vai ver isso durante essa semana. O sábado contém tanto nossa memória da criação, para lembrar da criação lá no Éden, quanto nossa esperança no evento futuro do reino de Deus. De Jesus que vai voltar e distinguindo das bestas, do iníquo, né, do falso profeta. Enfim, muito interessante isso aqui. Confesso que eu também nunca tinha feito essa analogia, essa comparação da criação com essa questão toda escatológica da profecia no tempo do fim, né? Muito bacana isso aqui. Então, para a gente finalizar, o guia traz aqui na parte de sábado, né? Leia aí no seu guia, ó. A Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que aponta para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. A gente já falou da verdade presente aqui no início do vídeo, né? Alguns desses relatos prefiguram eventos dos últimos dias com detalhes surpreendentes, provendo uma base mais ampla para compreender a profecia que está em Daniel e em Apocalipse. Sem violar a liberdade de consciência, porque Deus respeita o livre-arbítrio, o seu desejo, a sua vontade, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos que ocorrerão nos últimos dias. E Ele está no controle e Ele conduz, os quais Ele revelou aos profetas. E aqui a gente vê que isso que está aí no verso áureo e na imagem que a gente interpretou hoje aqui, a ilustração aí do início da semana, é justamente isso. Foi tudo escrito, né? Registrado ali as histórias, revelações e visões aos profetas para que a gente siga o caminho confiante no plano de Deus, né? Algumas histórias importantes são bem evidentes como tipo dos eventos finais, porque no Novo Testamento se refere a elas especificamente ao descrever os eventos dos últimos dias, como a história de Sodoma e Gomorra, o dilúvio e assim por diante. Outras histórias, porém, exigem reflexão e estudo mais aprofundado, para a gente poder extrair delas a verdade que Deus quer nos revelar, que deu para a gente de presente, né? Como a gente está vendo aqui, esse estudo desse guia que é muito importante, né? Estudando sobre os Salmos, o que é que tem ali nos Salmos, em alguns lugares que a gente passa batido e não percebe que é a mensagem de Deus para a nossa preparação para encontrar com Ele, tá bom? Eu vou compartilhar com você também o que está aqui nos comentários de Ellen White, né? Eu sempre gosto porque tem mensagem para a gente boa também iniciar a semana, ó.
Quem professa estar esperando a breve vinda do nosso Salvador deve ter fé abraâmica, ou seja, inspirada no pai da fé, Abraão. Uma fé que é valorizada porque lhe custou algo. Uma fé que atua pelo amor e não com segundas intenções, buscando recompensa, né? É pela aceitação do que Deus já fez por nós. É isso que purifica o nosso coração, né? Que está lá em Gálatas 5:6. O exemplo de Abraão foi escrito como advertência a nós. Por que está essa história toda lá do pedido de sacrifício de Isaac, do seu filho? As histórias todas que tem na Bíblia, essas histórias nos advertem, né? Para que a gente não deixe nada tomar o lugar de Deus, né? Nenhum amor a um ente querido, a um filho, a um pai, a uma mãe, a uma esposa, a um marido. Nada, nem coisas, nem trabalho, nem dinheiro, nada pode tomar o lugar de Deus, né? Então, para quem é isso tudo? Essas histórias que estão na Bíblia, mesmo falando do passado, é pra gente hoje, para quem o fim dos tempos tem chegado. Como está lá no verso áureo, como está na Bíblia em 1 Coríntios 10:11. A profetisa do Senhor fala: "Creamos que Deus é sincero conosco. Não desprezemos isso." E olha que coisa linda aqui, né? Ele é explícito em exigir de nós fé implícita. Ou seja, Deus escancara que ele quer da gente obediência. Tá na Bíblia toda isso. E tem gente querendo dizer que a lei foi abolida, que não precisa obedecer. Uma vez salvo, salvo para sempre. Um monte de falsa doutrina. Um monte de enganação criada por Satanás e que tem pego milhares e milhares de cristãos que se enganam porque acreditam que não devem obedecer o que Deus quer, né? Então é explícito o que Deus exige de nós. E é uma fé implícita, uma fé intrínseca, uma fé de dentro que não negue, que não questione nada, que obedeça por amor de forma incondicional, né? E ele fala, ó, ele é explícito em exigir de nós uma fé implícita e obediência voluntária. Ele deixa tudo escancarado, explícito, que ele quer uma fé genuína, intrínseca, de corpo, mente, espírito, coração e uma obediência voluntária. Ele não quer obrigado, ele quer que você vá por livre e espontânea vontade, usando o seu livre-arbítrio da forma correta. Então, ele fará sua luz brilhar ao nosso redor e seremos todos luz no Senhor. Que lindo, né? E olha o que ela fala aqui, ó. Se os santos do Antigo Testamento são luzes brilhantes e resplandecentes para o mundo, né? Toda a história que a gente vê de Abraão, de Isaac, Jacó, né? Noé, Daniel. Então, se eles são exemplos, são luzes brilhantes, os heróis da fé, né? Resplandeceram a glória de Deus para o mundo, nós brilharemos. Olha o que a profeta fala. Ellen White dizendo, nós brilharemos mais do que eles. Mas por quê? Não é porque a gente é perfeito, não. Por que é que ela afirma isso? Ela justifica aqui, ó. Porque temos a luz que eles tinham brilhando em nosso caminho nos escritos dos profetas. Ou seja, tudo foi registrado da história deles, então a gente aprende com a vida deles. Então pegamos tudo que eles tiveram ali, a essência. Então toda essa história do passado, a gente pega ali já prontinho na mão e algo mais que eles não tiveram. A gente tem a luz adicional que veio a nós na vida de Jesus Cristo. Porque Jesus veio depois que eles morreram. Então, a gente tem a história de Jesus, o ministério dos apóstolos, dos discípulos. Então, a gente tem uma capacidade de brilhar muito mais do que eles. Porque Jesus veio revelado em carne e osso aqui. Profecias mais completas revelam o verdadeiro Jeová para quem o fim dos tempos tem chegado. Novamente, é o mesmo texto aí, né? 1 Coríntios 10:11. Deus tem uma luz especial nesta era do mundo. Uma mensagem específica para anunciar na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que está lá no Apocalipse. Os remanescentes, né? Deus convoca seu povo a obter uma percepção mais profunda de seus planos e de sua lei. Essa é a verdade para o tempo do fim. A verdade presente que Deus quer resgatar é o que está sendo distorcido até dentro das denominações. Mais de 35 mil denominações. O diabo plantando mentira misturada com verdade. E gente achando que é cristão, que está seguindo a Deus, mas está longe. Quando Jesus chegar, essa pessoa pode sofrer uma grande decepção. Jesus falando, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aí vai falar, mas eu não salvei, eu fiz milagre, eu li a Bíblia, eu ia para a igreja, eu cantava, eu pregava, eu estava ali. Mas estava fazendo, errando em alguns pontos. Desobedecendo a alguns pontos. Dando desculpa, justificativa, mimimi, seguindo tradições humanas. Então aqui Deus coloca, ó, Deus convoca o seu povo a obter uma percepção mais profunda de seus planos e de sua lei. Essa lei é a transcrição de seu caráter. Ela é imutável, pois Deus não alterará o que saiu de seus lábios. Então, essa história de que Deus aboliu, Deus não precisa obedecer mandamento, para com isso. Isso é coisa do diabo. Deus não muda, o caráter dele é imutável. A sua lei é eterna. Então os 10 mandamentos também são eternos. Olha aqui o que diz aqui a profeta do Senhor. Cristo declarou que a lei é perfeita. Jesus falou que se me amais, guardarei os meus mandamentos. Deu exemplo, tem histórias ali do jovem rico. Tem histórias de Deus falando que precisa amar, guardar. Se crer, foi batizado, será salvo. Não tem como se iludir, só se engana quem quer, né?
E aqui Ellen White fala, ó, e como Davi podemos dizer, já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Salmos 119 e 126. Então percebe a mensagem presente do Salmo lá atrás de Davi, né? Falando disso. Jesus, Deus, entre em ação, Senhor, porque a tua lei está sendo violada, os 10 mandamentos estão sendo violados. E tem lá em Tiago, se eu não me engano, que fala que aquele que errar em um, o menor que seja, está errando em todos. Jesus Cristo deve ser o centro de influência, o Espírito Santo a eficiência de todo o que tenta fazer o que é certo. Então, para com essa conversa de que é impossível obedecer à lei. É impossível se a gente ficar dependendo das nossas próprias forças, achando que vamos fazer por nós mesmos. Mas em Cristo a gente é mais que vencedor. O que Jesus vai sondar é um intuito ardente, genuíno de querer ser limpo. É um sujo querendo se limpar, mesmo que não consiga. Mas a vontade e a ação de buscar se limpar é que vai ser levada em conta. Ainda que caia, levanta, caia, levanta. Quantas vezes? 70 vezes 7. Não importa. Ainda que seja um acidente, a queda, o que importa é a vontade de estar limpo. Isso é ser santo. E não uma pessoa que não peca, porque todos nós somos pecadores, né? Finalizando aqui, Ellen White coloca, e a mensagem para mim e para você, quando as pessoas retornarem à sua lealdade a Deus, obedecerem de fato os 10 mandamentos por amor, não por segunda intenção, deixarão de pisotear seus claros mandamentos. Elas exaltarão a Deus. Sua palavra será para elas uma luz brilhando em meio à escuridão moral. Elas obedecerão as palavras que estão lá em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, né? E aqui fica claro, a cruz aqui, diferente do que muita gente interpreta errado e acha que é um pecado, um peso, né? Uma tribulação, a cruz aqui significa morte. Tomar a cruz é ir para o Calvário, pegar a trajetória para ser crucificado. Então é morrer. É matar a sua vida, seus interesses pessoais para seguir unicamente a Cristo. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É morrer por desejos carnais, né? E pensar na glória eterna, no reino que não é desse lugar aqui, tá bom? Então, para finalizar, o vídeo ficou um pouco mais longo hoje, mas traz o que a gente vai estudar durante essa semana, né? Nas próximas semanas, examinaremos histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre a segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo, a crise final e muito mais. E em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos, né? Amém, que assim seja, né? Então tá aqui algumas leituras da semana, Apocalipse 6, de 12 a 17, Mateus 24, 36 a 44, Gênesis 6, do verso 1 ao 8, 2 Pedro 2, do verso 4 a 11, Gênesis 18, verso 17 a 32 e Daniel 7, 9 e 10. Então, se você quiser, tira um pause. Se quiser dar uma antecipada e dar uma olhada nesses textos, é o que a gente vai estudar aí durante a semana, tá bom? Então é isso. Muito bom. Mais coisa boa para a gente aprender sobre Deus, sobre a Bíblia e que a gente possa ter essa mensagem clara. Somos remanescentes, chamados para pregar a mensagem do Advento. Jesus está voltando e o povo remanescente, que a Bíblia diz que é o povo que Jesus vem buscar, o pecador, o santo, que a Bíblia chama de santo, é aquele pecador que está buscando ser obediente, obedecendo os 10 mandamentos e testemunhando de Jesus. Testemunhando é pregar, falar, mostrar na sua vida prática que Deus é o nosso Criador, é o nosso Redentor e o nosso Salvador dessa terra caída aqui, tá bom? Então, conto com você para acompanhar a gente aí nesse estudo semanal. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve aqui no canal. E clica no sininho para receber esses avisos aí e não perder nenhum estudo, tá bom? Fazendo isso, 2 benefícios. Você vai estar atento, alerta, recebendo notificação, porque o YouTube vê que esse conteúdo é importante quando você curte, comenta, se inscreve. E aí vai mandar para você aviso sempre que eu postar vídeo novo de várias coisas, inclusive aqui do estudo da Bíblia. E segundo, você vai ajudar esse conteúdo a ir mais longe, chegar em outras pessoas. Vai ser um missionário, um duplicador dessa palavra de Deus, tá bom? Então eu conto com você, não custa nada, mas vai valer a pena. Então, faz a sua parte aí. Aguardo você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.